Boa noite, gente. Muita graça de Deus, muita paz em nossos corações. Eu saúdo também quem acompanha nossos cultos online. Que seja um tempo muito precioso entre nós. Que a palavra de Deus chegue a você. Sentimos falta de muita gente, várias pessoas de férias. Muitos não voltaram ainda, muitos já voltaram. E também essa semana, a notícia, cada dia, não sei você, mas cada dia eu fiquei sabendo de alguém que foi acometido com a Covid ou gripe forte. Meu sogro, sogra. Sogra não, a sogra está mais resistente que ele, mas cunhado, cunhada. Meus filhos estão melhores, o Lucas e a Laís pegaram também. Famílias aqui da igreja, o Vitão, o Carlos Almeida que ia viajar, Dona Áurea, o Hildo. Olha quanta gente que eu estou falando aqui e famílias, não é? Pode ser que isso afetou também de não termos mais pessoas agora à noite, mas o que nós vamos falar tem muito a ver com esse cenário difícil, de crise que nós estamos vivendo. E parece que começa a melhorar e retoma, a nossa cabeça fica assim, confusa, e orando, né, perguntando, Deus, o que o Senhor quer do seu povo? Já não acontece isso com você? Mas a crise pode se transformar no lugar de sepultura de sonhos ou no lugar de renascimento de esperança. Muitas vezes as crises são oportunidades para Deus nos usar e mudar situações. Fiquei feliz de ouvir o relato do Dalvino aqui, tanto de manhã quanto agora. Olha a preocupação do nosso Deus com crianças carentes. A gente está ouvindo de um trabalho aqui, tem outros acontecendo em nossa cidade, no Brasil, no mundo, onde Deus está usando pessoas. E graças a Deus pela nossa liderança, pedimos uma verba para ajudar o Dalvino mensalmente, desde mais ou menos julho até agora dezembro, que fechou o projeto lá no Piauí. A nossa igreja ajudou também, outras igrejas já ajudam no sustento dele. Também eu pedi para a nossa igreja dias atrás uma verba para ajudar uma cidade na Bahia. São muitas cidades, gente, é mais de 100, não é? Mas eu tenho um contato lá em Diadema de uma pessoa que tem um irmão numa igreja lá em Ubatã, interior da Bahia, muito alagada essa cidade, e a igreja Batista lá está fazendo um trabalho incrível de acolher gente, de ajudar com cesta básica e tudo mais. E nós mandamos também uma verba para lá. Olha, se cada igreja, né, der uma pequena ajuda, quando você soma isso, vai tecendo aí uma assistência incrível para o nome de Deus ser engrandecido. Então, graças a Deus pela nossa liderança generosa, que a gente participa de alguma maneira nessas situações. E eu quero falar agora, à noite, sobre esse tema aqui, gente. Avance para o extraordinário. Ou a gente vai se contentar com a vidinha ordinária. Ordinário tem o sentido assim de tudo igual, a mesmice, a rotina, a repetição. Eu gostei desse tema do mês. Avance para o extraordinário. E cada semana tem uma novidade. Avance com satisfação, foi domingo passado. A primeira, nem lembro qual que foi. Avance com intencionalidade. E hoje. Avance com superação. Como superar as crises e avançar para o futuro confiantemente. Você pode até ouvir no Google uma palestra do Leandro Carnal, do Fernando Cortella, que eles vão falar isso aí. Tem muita coisa lá de superação com Cortella, que eu gosto do Cortella, Leandro Carnal, nem tudo que ele fala eu já acompanho, mas é um tema de otimismo, é ou não é? E muita gente paga caro para ouvir esses camaradas. Paga caríssimo para ouvir pessoalmente esses homens. E a gente tem o privilégio de abrir a sabedoria milenar para ouvir de uma mente muito maior do que a de Salomão,
a mente do Espírito Santo, a mente de Jesus. Afinal, ele falou: está aqui quem é mais do que foi Salomão. A gente beber nessa fonte. E muitas vezes a gente não dá valor. Já pensou? Então eu quero desafiar vocês. Desculpa, gente. Olha, falar de crise não é fácil. A crise gera medo, insegurança, insatisfação, desespero. A crise gera em nós, assim, um senso de fragilidade, de sentir-se tão pequenininho, de sentir um nada. Você já ficou desempregado alguma vez? Você já passou, assim, aquele sufoco de que as contas estão chegando e você não tem mais aquela fonte de renda? E nós estamos vendo todo um cenário, né? Não é só a doença. Tem todo um cenário que fala de crise. Mas aí a gente ouve, a gente vê a realidade com esses olhos naturais. A realidade é tão persuasiva, a realidade é tão convincente. Não é à toa que o marketing, a publicidade, a imagem captura muito isso, né? A persuasão pela visão, pela imagem. E a palavra de Deus tenta mostrar para nós, para a gente olhar além da realidade. Quem tem olhos para ver, veja. Esse é um privilégio de ser cristão, porque aquele olhar só para a realidade do homem biológico, do homem natural, do homem carnal, vem o Espírito de Deus e te abre os olhos assim, e você vê além da ilusão, os olhos da fé. Então nós somos chamados para uma vida sobrenatural. Eu não sei você, mas eu não queria um cristianismo que me deixasse numa zona de conforto, vivendo só na realidade assim, sem a intervenção de Deus. Você queria um cristianismo que não mudasse sua vida? Você queria um cristianismo que as coisas são assim determinadas, são assim mesmo, não adianta orar, a realidade é muito crua, muito feia, muito assim, instalada? Você já pensou um cristianismo assim? E, olha, tem gente que tem tanta fé na realidade, no raciocínio lógico, como se fosse um karma, uma sina, que às vezes você está cheio de paixão por Deus, cheio de sonhos, e você conversa com uma pessoa que parece um paredão. Ela não acredita, para ela tudo é um fatalismo, as coisas são inalteráveis, não adianta. E ela está tão convicta que às vezes te persuade. Por isso que é bom a gente transitar com pessoas que nos contagiam com a fé, do que você ficar num ambiente onde as pessoas sufocam, demolem, derrubam, agridem seus sonhos, como tentaram fazer com José. José era um sonhador a serviço de Deus, mas os irmãos não acreditavam, a realidade era muito dura. O que esse cara está falando? Nada disso vai acontecer, vamos vender esse cara. E aí toda aquela história triste, que parece que os sonhos de José são demolidos, destruídos, mas ele renasce mais vivo do que nunca, e os sonhos que Deus colocou no coração dele acontecem independente dos irmãos não acreditarem ou não. Eu nem sei porque que eu entrei na vida de José agora. A gente vai falar, aí já... o homem que a gente tem que estudar aqui é o Isaac, gente. Mas ali está perto, viu? Porque o Isaac é o vô. Jacó não, José, né? Jacó é o vô de José. Gente, esse texto que a gente vai ler agora é um poço de conhecimento, de verdade, que vão nos ajudar a superar as dificuldades da vida. Pode ser que você está bem, pode ser que você está numa boa, porque tem gente que está de boa. Tem gente da minha família, tem uns 2 que falaram para mim assim, eu nunca ganhei tanto dinheiro como nessa crise.
estou nadando de braçada. Para um deles, eu tive a liberdade de falar, olha, Deus quer usar você para abençoar as pessoas. Deus não está te dando para crescer seu egoísmo e sua autossuficiência. E para o outro, eu nem precisei falar, porque ele já falou para mim, eu fixei o meu salário, né, um microempresário, eu vou ganhar X. Tudo que passar disso, eu estou dando e abençoando as pessoas que precisam. Estou sempre orando, Deus, onde tem uma necessidade, eu estou ali e semeando. E quantas pessoas estão agradecendo a Deus pela vida dele, porque entendeu que não é para ele investir no reino pessoal dele, é para ele transbordar. De graça recebestes, de graça, assim, a graça de Deus o favoreceu tanto para ele repartir essa graça também. Então nós vamos ler esse texto, mas antes de prosseguir, se você não tiver um olhar sobrenatural para as realidades de Deus, eu vou estar aqui meramente preenchendo um espaço de tempo, você perdendo o seu, e nada disso fazer significado na sua vida, porque se você estiver morto, sem a vida de Deus, e é só Ele que pode gerar vida em nós, se você está vivo para Deus, o que eu vou falar vai fazer sentido para você. Se você estiver morto, pede para Deus para fazer um milagre, porque antes de você experimentar esses, precisa nascer de novo. Vamos combinar isso? Então, vamos lá. Vamos ler Gênesis, capítulo 26, se você quiser ler em casa na sua Bíblia, se não conseguir ler aqui, o texto está aqui, ou se você faz questão de ler no seu aplicativo ou na sua Bíblia. Vamos lá. Houve fome naquela terra. Olha aí, eu falei de que agora, gente? Crise. É a segunda palavrinha aqui, ó. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac era filho de Abraão, o pai dele já era morto nesse momento, foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Você já passou fome alguma vez? Eu não estou falando de ficar com fome 4 horas, 5 horas, 6 horas. Alguns de nós aqui, o máximo de fome que já passou foi que o almoço atrasou. Você não sabe o que é fome, gente. Pois aqui era uma fome generalizada. As coisas começaram a acabar. Se tinha tâmara, se tinha uvas passas, se tinha aqueles grão de bico, começou a acabar. Eles estavam no maior sufoco. Vamos lá. Permaneça nessa terra mais um pouco. Eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu, guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis, assim Isaque ficou em Gerar. Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha a lei de Deus escrita. Quando eu li esse texto aqui, eu pensei assim, Abraão guardou todos os mandamentos. Abraão andava com Deus. E obedecer a Deus não era pesado para ele. Ele não tinha a Bíblia como nós temos. A gente está em que número aqui? Gênesis 26. Ele tinha conhecimento oral transmitido pelas gerações anteriores. Continuando. Eu quero propor agora à noite 5 princípios, 5 dicas que Isaac vai nos passar de como a gente superar a crise de maneira fraca. Não, de maneira
forte. Como superar a crise de maneira confiante. Qual é o primeiro princípio? Continue em sintonia com Deus ao invés de fugir. A vontade de Deus está aqui para a nossa vida. A vontade de Deus. Nós estamos aqui. Muitas vezes o que acontece é que ao invés de nós continuarmos nesse foco, a gente pega atalhos. A gente perde a perspectiva da vida por causa de tentações sedutoras desse mundo real. Então, Deus deixa bem claro para Isaac, se você percebeu bem, Deus deixou bem claro aqui, não desça ao Egito. Eles viviam ali na parte sul de Israel. E você sabe, quando as coisas começam a piorar, a gente procura um jeito, oportunidades. Então, eles ouviram falar que na terra dos filisteus tinha comida. Até ali eles foram para lá, que era um perigo também. Mas a tentação maior, qual que era? Egito. Porque Egito na Bíblia é símbolo da velha vida, é símbolo da escravidão. E outra coisa, Egito tinha fartura. O rio Nilo, que nunca secava. Nas margens do rio Nilo, quem morava lá era comido o ano inteiro. Aquela crise que teve na época de José foi uma manifestação especial de juízo de Deus para tratar com os deuses egípcios, para tirar o povo dele de lá. Mas não era comum ter crise no Egito, porque o rio não secava. Até hoje, o maior rio do mundo em termos de extensão. Era uma tentação ir para o Egito. Sabe? Hoje nós somos tentados também a sair fora da vontade de Deus e ir para a velha vida que nós tínhamos antes de Cristo, para voltar para a velha vida, para deixar de confiar no sobrenatural de Deus no meio da crise. E Deus aparece aqui para Isaac. Não vá para o Egito. Isso tem um sentido para nós hoje, que nós somos tentados a abrir mão de nossos valores. Verdades que a gente tem aprendido com Deus, que aí vem o momento da tentação, e a gente é tentado a sair do centro da vontade de Deus. Na crise, não saia do seu casamento. Na crise, não saia do seu emprego atrás de um ganho fácil, que envolve propina, que envolve um lucro debaixo dos panos, que você pode ser convencido a achar que você vai levar de boa. Na crise, não saia da igreja. Pode acontecer de um de nós precisar sair da igreja, ter que mudar para o interior. De repente, aliás, quando você for para o interior, pergunta se tem uma igreja lá, e se não tem, faça uma na sua casa. Vamos combinar isso? Porque se igreja não é importante, a pessoa vai mudar e a última coisa que vai ver é se tem igreja na cidade. Agora, isso aí já revela uma vida muito rasa, né? Um envolvimento muito superficial com as coisas de Deus. É como Ló, que só vê as vantagens de Sodoma e Gomorra, e quando está lá, vai perceber que foi só ilusão, só miragem. Então, ele foi tentado aí na contramão da vontade de Deus. Na crise, não evite conversas difíceis. Não deixe aquela conversa difícil para depois, achando que o tempo vai ajudar a resolver. É preciso conversar, seja com o filho, seja com a esposa, encarar. Não aceite um trabalho que te leve a ser exposto a bebidas alcoólicas. Sabe aquela pressão de grupo, do happy hour, de você, para poder fazer um bem bolado, ter que ficar bebendo para poder satisfazer as pessoas, negociar seus valores, entrar num relacionamento que não é da vontade de Deus, vai namorar com uma pessoa que está fora da visão espiritual que Deus tem te dado. Aí você começa a namorar, começa a ter um caso, um trambolho, um risco de ficar envolvendo com esses casos. Maridos que começam a chavecar no WhatsApp, no sala de bate-papo, Facebook, ficar chavecando, dando uma de solteiro. Aliás, eu vou falar disso daqui a pouco, não sei porque que eu estou falando agora. Mas ele foi muito tentado
a ir para o Egito. Permaneça nessa terra. Às vezes você tem que ficar onde Deus falou para você ficar e você dar fruto ali. Agora Deus apareceu a Isaac, nós não tínhamos a Bíblia completa. Deus não precisa aparecer e sentar na sua frente no café da manhã para te falar o que você deve, o que não deve fazer. Ele já nos deu 66 livros aqui, olha, que está tudo que ele queria nos revelar, está aqui na palavra dele. Então ele aparece a nós e ele nos ensina. A questão é se você está ouvindo. A questão é se nós estamos entupindo a nossa vida com tanta coisa, com tanta atividade, com tanto celular, com tanto filme, com tanta internet, que a gente não tem tempo, não tem espaço para as coisas de Deus. Aí a gente é levado para lá e para cá, ó, não tem, sabe, não tem raiz. E as pessoas estão ficando cada vez mais rasas, levadas de um lado e dão cabeçada, né? Cabeçada para lá e para cá, depois chega todo arrebentado. Mas Deus é misericordioso, né? Apesar disso. Olha, eu vou abençoar você. Deus já tinha falado isso para Abraão, fala para Isaac, vai falar para Jacó. A gente precisa ouvir essas velhas verdades. Meu filho, eu te amo. Por isso que é bom a gente estar junto. Ouvir as coisas de Deus, as verdades de Deus, coisas que você já ouviu antes. Eu estou falando coisa aqui que alguns de vocês já ouviram 10 anos atrás, com outro pastor, 15 anos atrás, lá em 1990, 95, 2000, eu te amo, não temo. Mas Deus vem e Ele confirma o que Ele já falou. Porque a gente é teimoso demais, é desconfiado demais, é incrédulo demais, dá muito ouvido para a realidade, e a Bíblia fala para a gente não viver pela visão, e sim pela fé. 2 Coríntios 5, 7. Nós não andamos pela visão, nós andamos pela fé. E Deus está treinando esse homem. E está nos treinando também aqui. E vamos correndo, porque eu estou devagar demais aqui. Continue em sintonia com Deus. Então gaste tempo. Jesus falou, entra no seu quarto, converse com Deus. Senhor, devo fazer isso? Não devo? Qual é a tua vontade para a minha vida? E Ele vai estar te ensinando. Muita coisa Ele já falou. Vamos continuar vendo o texto? Aliás, olha essa frase aqui. Quem não respeita o processo, não vive o propósito. Às vezes as coisas vão piorar antes de melhorar. Porque faz parte do processo, na pedagogia divina, nos lapidar através do sofrimento. Deus usa a dor. Às vezes a gente perde para ganhar depois. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Para nos lapidar. Não perca seu propósito. Qual é o nosso propósito, gente? Vivemos para a glória de Deus, para impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Se você vive para outra coisa, você está fora do propósito. Lembra do que eu falei? Se você vive para outra coisa, você está pegando só atalho. E você vai perceber que a vida vai ficar muito sem graça, insossa, sem sabor. Vamos continuar a leitura? Quando os homens do lugar lhe perguntaram, lembra que ele saiu ali da Judéia e foi para perto do litoral, onde hoje é a faixa de Gaza, terra dos filisteus. Os filisteus não eram tão poderosos, eram tribos pequenas. Os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher. Ele disse, ela é minha irmã. Ele falou a verdade? Era a esposa dele, gente. Tive medo. Olha, Deus falando para ele não ter medo, e o miserável, tive medo de dizer que era sua esposa, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Um parênteses aqui, família bonita. Dona Sara, quando chegou no Egito, agitou. Até Faraó ficou sabendo que queria tomar a mulher de Abraão. E Abraão mentiu também. Pai, você toma cuidado com a sua mentira, com a sua lorota, com a sua contradição, que filho copia. A gente às vezes fica trazendo hábitos, maus hábitos para dentro da nossa casa, e nossos filhos estão copiando, e depois eles reproduzem nossas loucuras. Eles ficam brigando entre eles porque vê papai e mamãe batendo boca. Aí a gente depois, que autoridade que a gente tem para corrigir nossos filhos?
Que autoridade a gente tem para falar para um filho, para ter tempo adequado com TV, com celular, se nós ficamos horas e horas desligados deles? Mas por que eu estou falando isso, gente? Olha lá, olha o que o texto está falando, né? Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque não é nome de gente, não. É um título. É como se fosse Faraó. Faraó não é nome, é um título. Porque Abraão tinha tido um contato com Abimeleque que devia ser avô desse aí. Tá certo? Então era um título da pessoa. Os comentaristas falam sobre isso. Rei dos filisteus. Estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Ele falou que a irmã, aquele carinho ali é mais carinho de marido e mulher. Está me enganando o miserável ali, ó. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu: porque eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tem ideia do que você nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Qual é a lição que a gente aprende aqui? Cuide da sua família na época da crise. Não seja sufocado pela crise. Abra os olhos. E mesmo na crise, ser atento, cuidadoso com a sua família. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seus filhos, sua avó. Cuide deles no tempo da crise. Não os abandone. Tem maridos, à semelhança de Isaac, que não assumem seu compromisso. Ele estava com medo das pessoas. Sabe aquele cara que quer dar uma de malandrão, de bonitão, está com 50 anos, parece que é um adolescente, dá uma de solteira assim. Você já viu uns camaradas assim? Tem 50 e você vê assim, o cara se veste como solteiro, dá uma de gostosão, chavequeiro. Não assume que é casado, gente. Às vezes nem aliança o camarada usa. Eu estudei num ambiente universitário, quando eu fiz um curso de letras, e eu convivi, a maioria da classe era de mulheres bonitas, novas, mas eu estava lá. De vez em quando eu tinha a oportunidade, falava: eu amo minha esposa, escrevia na lousa um versinho para minha esposa, para dar a entender que eu era casado mesmo. Cuidados que a gente toma na vida, né? Às vezes a esposa está se distanciando do marido, o marido dela, sendo cada um puxado em várias direções, vão perdendo o diálogo, a capacidade de conversar, de orar. É com frequência que eu sento com a Sandra no começo da semana: vamos orar. Onde você vai? Quais são os seus compromissos? Esses são os meus. Vamos falar com Deus, vamos pedir para Ele nos ajudar. E meus filhos também, até hoje, né, eles também nos convocam, nós os convocamos. Isso é proteção para a família. Proteção. E aí a gente vê aqui uma falha de Isaac. Ele está nos ensinando de maneira negativa o que a gente não deveria fazer. E hoje, João da Rosi, que é um baita maridão, a gente tem, João, todo o Antigo Testamento, mais o Novo. Efésios 5 fala para o marido amar a esposa a ponto de sacrificar. A mulher está alinhada com o marido para cumprir a missão de Deus. Quer dizer, a gente pode até dar um descontinho aqui para o Isaac, que ele não tinha a quantidade de informação que nós temos. Né, Ricardo? A responsa aí para você, ó. Responsa. Aliás, gente, eu estava até lembrando aqui, né? Ainda bem que essa mania de matar marido de mulher bonita não está pegando hoje, senão eu já estava morto há muito tempo, velho. Né? Ainda bem, né, Alexandre? Senão a gente estava frito, velho. Ainda bem que isso aí acabou. Mas os caras tinham medo. Você tem medo dos homens? É por isso que muita gente mente. A situação aperta,
Aí ele, para esquivar, solta uma mentira. E acha que ninguém está vendo, né? Se você for olhar 90 e tantos % das mentiras que acontecem, é medo de encarar a realidade. E é triste quando há cristão que vive brincando com a mentira, porque aí a gente está seguindo não o nosso pai, né? O pai da mentira. Então, cuidado com a mentira. Muito bem, gente, vamos avançar aqui no nosso... Puxa vida, olha como o tempo voa, né? Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Por quê? Ele era talentoso? Era um bom agricultor? Era um cara que tinha uma carreira, estudos profundos, PhD? Não! Porque Deus, o Senhor, o abençoou. Ué, mas não era fome? Não era crise? Não tinha chuva? Calma, vamos entender isso aí. O homem enriqueceu, sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus invejavam. Quando você é promovido, nego velho, quando as portas se abrem para você, e você recebe uma vaga nova na empresa, você é elogiado pelo seu gerente, pelo seu chefe, você chega no horário, você dá o seu melhor, você cumpre além do que se espera de você, que era um princípio que José nos ensina, né? José do Egito, ele ia além do que as pessoas esperavam dele. Você começa a se destacar e já vem os invejosos aí, ó. Já ficam lá, olhando para você, com rabada de olho, já está aqui matutando, como querer te atrapalhar, dar uma canelada. Gente aqui da igreja já tem falado para mim de coisas de bastidores, as pessoas inventando mentira, calúnia, falando pelas costas, falsidade, manipulação, pessoa egoísta, vê em você uma ameaça para a vida dela. Você já passou por isso? Cuidado. Ou você fica atrapalhando os outros? Ou você que fica invejando os outros? Porque às vezes na história a gente é só mocinho, né? Na história a gente acha que só nós que estamos bem na fita. Deus foi tão bondoso com Isaac que mesmo com as contradições dele, Deus perdoou e o rei baixou um decreto para ninguém prejudicar a esposa dele. Quantas cabeçadas você e eu já demos, e Deus, na bondade dele, foi até o nosso Costa Quente, gente. Quando a gente para meditar nisso, meu Deus, quantas cabeçadas eu já dei, Deus tinha tudo para me extinguir minha vida, me fuzilar. Aí ele dá mais uma oportunidade para a gente refazer nossa história. Não é verdade? Olha a bondade de Deus na vida desse homem. Protegeu ele e a esposa dele. Que era muito comum isso. As brigas de povos, roubarem as mulheres, os filhos, sequestrarem, raptarem, fazerem com que eles fiquem escravos. Vamos continuar. Continue a focar no que é certo e não se lamente. O que ele fez, gente? Voltar, ele plantou lavoura. Ah, pastor. Ah, Isaac. Aqui não dá nada. Não vê a terra aí, ó? Não adianta plantar. Você está doido? Vai colher o quê? Vamos para o Egito. Fica imaginando as caravanas saindo, os camelos sendo preparados. Tchau, Isaac. Vai ficar aí? Eu vou para o Egito, vou plantar lá. O que Deus tinha falado para ele? Fique aí. Deus vai me abençoar. Eu vou plantar e Deus vai mandar chuva. Olha, a gente tem que fazer o que é natural e esperar o sobrenatural de Deus. Não é isso que a gente está falando, de uma vida sobrenatural? De crer que Deus pode fazer coisas impossíveis na nossa vida. Porque se a gente perder a perspectiva, sabe o que Jesus vai falar para nós? Seja conforme a sua fé. Fala nos evangelhos que ele não pôde fazer muitos milagres porque as pessoas tinham corações fechados.
Esse homem viu o deserto, mas ele falou, eu confio na palavra de Deus, que ele não vai me abandonar. Eu vou plantar. E, às vezes, na crise, você precisa fazer uma coisa extraordinária que as pessoas não estão fazendo, confiante em Deus. Que parece até loucura. Você já fez alguma loucura assim? De você fazer uma coisa que as pessoas não estão fazendo na crise, para você esperar, Deus vai ser por mim. Deus vai me abençoar. Tinha uma época na minha vida que eu fui acometido de uma depressão tão profunda. Eu era solteiro, era jovem ainda. Foi uma coisa que veio na minha vida assim, que meus pais mudaram. Fiquei desempregado. Duas coisas. Uma moça não queria saber de mim, eu era apaixonado por ela. Não era a Sandra. Ainda bem que não deu certo. Qual é a outra coisa que eu falei? Crise de identidade. Tinha até feito seminário e não sabia o que eu ia ser na vida. Fiquei meses deprimido, sofrendo, lambendo as feridas num terreno baldio. Igual Jó. Mas eu não abandonei o povo de Deus. Eu falei, a única coisa que eu tenho é minha fé e o povo de Deus. Porque tem gente que na crise abandona o povo de Deus e vai para Moabe, como aquele marido da Ruth, né? da Noemi, vai para a terra da morte, né? Vai para a congregação dos mortos. Eu coloquei no meu coração, nem que seja arrastado, eu vou para a igreja estar com o povo de Deus. Eu posso estar na lata arrastando e eu ia assim. E aos poucos Deus foi me sarando. Porque eu estava crendo no sobrenatural. Nem precisei tomar remédio. Não estou dizendo que em todos os casos você não deve tomar remédio. Mas graças a Deus a Bíblia me curou. Me restaurou. Então a gente tem que continuar fazendo o que é certo, custe o que custar. E aqui fala que ele colheu e muito. Imagina se ele pegasse a semente dele, o resto de semente, seja feijão, sei lá o que ele ia plantar. Ah, vou comer tudo porque a crise está feia, né, gente? Vamos comer. Na minha vida, meus irmãos, eu e a Sandra temos um compromisso de pegar nossos dízimos, nossas ofertas e plantar no reino de Deus, todo mês. Eu posso falar de boca cheia que eu nunca falhei, nem ela. Nunca falhei. Porque eu creio que Deus é bom. Não estou dizendo que eu faço isso para ganhar coisas materiais. Ele é tão bom que me dá, nunca me faltou. Pude criar meus filhos. Não sou rico. Tem muita gente que fala de pastor rico, né? Graças a Deus vivo com o suficiente para viver. E sou feliz, porque o que a gente mais precisa não é dinheiro, não é conta recheada, não é aposentadoria garantida. O que é que a gente precisa? A bondosa mão de Deus aqui na cabeça. Ah, meus irmãos, essa é a verdadeira riqueza. A gente precisa? Precisa. A gente tem que ser acomodado? De jeito nenhum. A gente vai ver que esse homem não era acomodado. Vamos ver que ele não era acomodado. Vamos lá. A inveja fez os filisteus fazer, porque quem é invejoso, ele vai fazer alguma coisa para te prejudicar. Olha o que eles fizeram. Taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo de terra. Porque era propriedade do Abraão. Tinha até nome dos lugares, pertencia a Abraão. Os invejosos, se não serve para nós, não serve para eles. Gente, se encher numa terra de pouca água, um poço, que os animais precisavam da água, a lavoura precisava, a família precisava, é muita maldade. É muita perversidade, porque você cavar em terra como a nossa aqui de São Paulo, que você acha água em 14 metros, 16 metros, você acha água. Eu não sei qual é a profundidade que os caras cavavam em terra assim, arenosa, terra no deserto. Bom, vamos lá. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai de nossa terra. Rejeição aqui, tá? Você já enfrentou preconceito? Você já foi expulso de certos ambientes porque as pessoas se incomodavam com a sua presença? Você já é poderoso demais para nós, então Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços. Ah, eles encheram? Eu vou cavar de novo.
Pronto. Ficou batendo boca? Não. Os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Gente, quando fala um veio de água, outra Bíblia fala nascentes de água, porque tem poço e poços. Tem poço que a água ela vai minando e demora para ela ter uma boa quantidade. Até hoje na Bahia, meu irmão mora, ele tem poço lá, poço de 20 metros, 30 metros de profundidade, e tem que esperar a água subir para você pegar. Agora, quando você pega o que fala aqui? Um veio, uma veia, um veio de água que transborda assim, que é água pra caramba. Aí, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo, a água é nossa, dá licença? Eles descobriram lá, né? A água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. O nome de Ezeque é discussão, é contenda, é briga feia. E era da herança de Isaque, os caras fazendo isso. Tapando, ele abre de novo, os caras vêm e falam, é nosso. Você já viu briga de herança? É triste, não é? Irmão, sai que essa parte da herança é minha. E ficam até inimigos por causa de 10 mil reais, 20 mil reais. Ah, pastor, 100 mil reais. Você vai ficar inimigo da sua família por causa de 100 mil reais. É meu! Nós somos assim, mas Isaque fala para nós, tá bom. Eu não vou ficar aqui no poço de contenda. Eu não vou ficar aqui batendo boca. Às vezes as famílias estão assim. As pessoas já não se entendem mais. É só aquela rixa, aquele mau humor. É Provérbios que vai falar, melhor é o pouco com o temor do Senhor, melhor é um prato de salada, mas ali, a presença de Deus, a paz de Deus, do que um churrasco com as pessoas que nem conseguem engolir direito, não conseguem nem olhar para o outro. Elas vão bloqueando nas redes sociais, já não tem mais contato com a família. Tem uma pessoa da minha família muito importante, assim, em termos de bens, e eu ouvi uma pessoa falando sobre ela assim, essa pessoa está tão rica, mas está morando num cemitério. Ela está no local onde vai ser, vai ser sepultada no meio da sua... Porque ali não tem paz, não tem amizade, não tem bons relacionamentos e tudo mais. Que mais, gente? Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna. Eita, nós, não para não. Cava um poço, vinha os caras atrás, falando que é meu, que não pode, briga. Essa palavra Sitna aqui significa inimizade. E os hebraístas, né, quem estuda hebraico, falam que essa palavra Sitna, que significa inimizade, é a palavra raiz que criou a palavra Satanás. Aqui a gente vê o dedo do inimigo, né? Semeando inimizade, contenda, tentando tirar a alegria do Isaque. Que é uma contradição. Porque você sabe o que significa Isaque? Aquele que ri. Você também é aquele que ri, ou não? Porque, se eu entendo bem a Bíblia, Filipenses 4:4 fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Isacai-vos, sempre no Senhor. Obrigado, querida. Já estou sendo alertado ali que o nosso tempo se esgotou aqui. Alegrai-vos sempre. Ele não deixava essas questões tão pequenas tirarem a sua alegria. Gente, que ensinamento é esse para nós? Às vezes a gente perde nosso propósito por causa dessa pressão em nossa volta. A gente sai do centro da vontade de Deus. Ele não deixou que isso acontecesse. Cuide do seu interior ao invés de brigar pelos seus direitos. Muitas vezes, não estou dizendo que todas as vezes, tá? Mas muitas vezes, deixa para lá, abre mão. Porque aquele ganho, por causa de uma grande briga de amargura, de drenagem no seu coração, de desgaste emocional, não vai compensar aquele dinheiro do que a paz se você simplesmente abre mão, que Paulo fala em Corinto. Irmãos, abram mão.
Vocês estão levando um aos outros para os tribunais. Abram mão. Já é muito feio ter demanda, quanto mais ir procurar ajuda em tribunais. Isaac mudou-se dali, cavou outro poço, ninguém discutiu por causa dele. Dele o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e nós prosperamos na terra. Ei, Reobote quer dizer amplitude. Reobote quer dizer Deus agora abriu o caminho para nós. Muitas vezes vai demorar para você chegar no poço Reobote, mas você tem que aguentar firme. Continue cavando, continue, como diz procurando o Nemo, continue a nadar, continue cavando. Porque Deus vai te dar um poço Reobote. Poço da bênção. E não só Reobote, vai te dar o poço de Seba, que significa o poço da promessa de Deus, o poço do juramento de Deus que não falha. Daí Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão. Não tema, porque eu estou com você, eu te abençoarei, multiplicarei seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Gente, que maravilha saber disso, né? Mais poços que ele teve agora um tempo de fôlego, da bondade de Deus. Tomara que nossos pequenos grupos sejam poços de Reobote. Deus amplia nossos horizontes. A gente alcança mais pessoas. Tem comunhão. Satanás é inimigo vencido. A gente investe na vida das pessoas. Tomara que nossa igreja amplie cada vez mais, alcance pessoas. Todos nós fomos enviados para servir na obra de Deus. E cada vez mais Deus vai alcançando mais pessoas através de nós. E a última lição que a gente tem: corra atrás de velhas e novas possibilidades sem se acomodar. Porque ele abriu os poços antigos e abriu poços novos. Ele fez bom uso da experiência dos velhos e agora usou novas metodologias, novos poços. Não há nada de errado de você investir na sua vida profissional, fazendo cursos, novas metodologias, mas não abandone o principal, que você pode ter tudo isso sem Deus. Mas você pode ter o pouco com Deus, ainda vai ser muito sem Ele. E essa história de poço nos lembra de Jesus, que na beira de um poço falou para uma mulher: quem bebe dessa água vai ter que beber de novo. Mas se você beber da água que eu te der, essa água vai saltar na sua vida e vai ser uma fonte inesgotável. Ele é a nossa maior riqueza, nosso maior tesouro, a água da vida. Tudo mais vai passar. Essa água da vida nos acompanha para sempre, que é Jesus, que é a eternidade.